Olá, eu me chamo Fábio Bentes. Hoje eu vim aqui apresentar uma aula sobre o índice X-Gini, que ele é o índice que ele relaciona as pautas exportadoras do país com desigualdade de renda. Eu vou usar em parte a abordagem da complexidade econômica, que é um tema que eu venho estudando já faz cerca de um ano na minha iniciação científica, e é um tema de interesse pessoal. O que eu preparei para hoje é uma aula que vai consistir em 5 partes, mais ou menos. Primeiro, eu queria dar uma breve introdução ao estruturalismo latino-americano, que eu enxergo uma certa relação disso com essa abordagem da complexidade econômica, no sentido de que tem coisas relacionadas na importância dada ao papel das estruturas produtivas. Introduzir essa abordagem da complexidade econômica, que tem tido grandes avanços na segunda década do século XXI, e recentemente foi criado o site, o Atlas da Complexidade Econômica do MIT, que reúne uma base de dados gigantesca e possibilita muitos novos estudos acerca desse tema. Eu vou apresentar também as premissas por trás da hipótese de como se liga a estrutura produtiva à desigualdade de renda, ou seja, quais são as suposições que os autores que tentam fazer essa ligação estão pensando. E eu vou apresentar o índice de X-Gini, mostrar mais ou menos como é que ele é. Eu não vou fazer A ideia da sala não é fazer uma apresentação matemática rigorosa, até porque ele envolve uma álgebra de certa forma avançada, mas eu vou colocar apostilas em anexo com as demonstrações para quem tiver mais interesse e quiser se aprofundar no tema. Eu vou fazer tudo isso tentando mostrar evidências empíricas que mostrem as correlações citadas e também para vocês se familiarizarem com como é que são usados esses dados e como é que é toda essa abordagem. Bom, agora eu vou falar um pouco do estruturalismo latino-americano, que é uma corrente de pensamento muito influente no Brasil. Ela teve grande participação na formulação de políticas econômicas, principalmente no período de 1940 até 1980, que muitos chamam o esforço desenvolvimentista no Brasil. Alguns autores chegaram na conclusão de que simplesmente importar a teoria econômica aplicada nos países desenvolvidos não seria algo positivo para os países chamados periféricos. Ele muda toda a percepção do mercado internacional, que era, antes disso, orientado a partir do conceito de vantagens comparativas. Ou seja, para um país, bastava ele se especializar no produto em qual ele tinha vantagens comparativas para produzir. Então, por exemplo, no país periférico, isso seria, na maioria deles, se especializar em commodities, na exportação de commodities, e isso iria levar o país ao desenvolvimento, na visão tradicional da economia. Esse novo marco teórico, ele separa o mundo em centro e periferia. Os países de centro seriam os países já desenvolvidos, com um setor industrial robusto e já indústrias de base, produzindo bens que eles não usavam essa palavra, mas como a gente vai ver na sala, são bens mais complexos. Ou seja, esse bem ele tem incorporado mais conhecimento na sua produção e tende a ter um maior valor no mercado internacional. Já os países periféricos, eles seriam caracterizados pela instabilidade econômica, produção muitas vezes apenas de bens primários, com menor complexidade, e eles estariam muito mais sujeitos às volatilidades do mercado internacional. O professor Reinaldo, aqui da UFRJ, no artigo dele, ele diz que o eixo estruturante desse pensamento seria o desemprego estrutural, a deterioração dos termos de troca e o desequilíbrio externo. O desemprego estrutural é muito importante, porque as teorias econômicas tradicionais, elas tendem a enxergar a economia como sempre tendendo ao pleno emprego. Ou seja, não existiria desemprego estrutural. O desemprego seria algo simplesmente momentâneo, que seria corrigido a partir das flexibilidades de preço. Mas para esses autores, que eu estou citando aqui como referência, que seriam Raul Prebisch e Celso Furtado, isso não faria sentido ao analisar uma economia em desenvolvimento, porque o que se observa é que tem muitas pessoas que desejam trabalhar, mas não conseguem encontrar postos de trabalho.
Então, esses países periféricos seriam caracterizados como um excesso de mão de obra constante. O outro eixo estruturante seria a deterioração dos termos de troca, que tem a ver com o que eu disse dos países periféricos serem principalmente exportadores de commodities. E como commodities, eles tendem a ter uma elasticidade de renda da demanda muito baixa, numa perspectiva de longo prazo, eles não vão ter o seu preço nem demanda aumentada. Enquanto os bens industriais, eles tendem a ter uma elasticidade de renda da demanda mais alta. Então, nessa perspectiva de longo prazo, o país que está exportando commodities e importando manufaturados, bens industrializados, vai tender a ter problemas na balança de pagamentos. Isso ajuda a explicar, de certa forma, por que os países periféricos estão tendo uma situação instável no mercado internacional. E o desequilíbrio externo, que seria a terceira parte desse eixo, ele é explicado em certa parte por essa questão dos termos de troca, mas também pelo fato de que países periféricos tendem a ter uma pauta exportadora menos diversificada. Então, qualquer oscilação na demanda do seu bem, ele já estaria sujeito ao desequilíbrio externo. Além dele também ter mais dificuldade de financiamento externo, por ser um país com menor credibilidade e confiança dos agentes nessa autoridade monetária desse país. Os autores da CEPAL, eles frisam com muita importância o papel da estrutura produtiva para romper com essa situação. Então, seria necessário uma política industrial ativa para desenvolver um setor industrial robusto no país e conseguir romper com essas restrições ao desenvolvimento. E esse pensamento, como eu já disse, teve muita influência no Brasil e, de certa forma, foi a base teórica, por exemplo, do superesforço do Juscelino Kubitschek na década de 50 e também dos Planos Nacional de Desenvolvimento na ditadura. A complexidade econômica é uma abordagem recente, que de certa forma retoma algumas das conclusões dos economistas da CEPAL. Como é que surgiu isso da complexidade econômica? Parte da suposição de que a divisão do trabalho permite que o conhecimento distribuído na sociedade seja unido na produção de mercadorias específicas. Ou seja, o que eles estão observando? Vamos supor que o Brasil produza jatos, que ele produz no caso. Mas para produzir um jato é necessário uma cadeia enorme produtiva que passa na mão de muitos trabalhadores, e muitos trabalhadores com grande grau de especialização e uma formação forte. Ou seja, para produzir o jato é preciso uma grande cadeia de conhecimento ser unida para chegar na produção desse bem. Agora vamos olhar para a soja, por exemplo. A quantidade de conhecimento embutida na produção de um bem de soja é muito menor do que um jato. Aí a complexidade econômica está justamente olhando para isso, para todos esses elos da cadeia produtiva e a quantidade de capital humano e conhecimento incorporado necessário na produção desses bens ou serviços. A complexidade econômica de produtos está diretamente relacionada com a quantidade de conhecimento necessária para a sua produção. A partir daí é possível medir a complexidade econômica dos diferentes países a partir de sua estrutura produtiva. Em 2011, César Hidalgo e Ricardo Hausmann criaram o Atlas da Complexidade Econômica, a partir do banco de dados de Big Data. Esse site ele reúne uma quantidade gigantesca de dados no que diz respeito a comércio internacional, complexidade econômica e estrutura produtiva. A partir desse site, que eu consideraria um marco, grandes portas foram abertas para o estudo das relações entre estruturas produtivas, desenvolvimento econômico e distribuição de renda. Eu vou mostrar um pouco esse site para vocês verem como ele é interessante, como ele tem uma quantidade incrível de dados e é muito fácil o acesso. Bom, esse aqui é o site, que é o Observatório da Complexidade Econômica do MIT. Eu vou mostrar brevemente para vocês como se pode usar esse site para adquirir dados e fazer seus estudos. Ele tem aqui a seção de países. Aqui, por exemplo, eu abri a seção do Brasil no site e tem uma infinidade de dados acerca do Brasil. Aqui, logo na área inicial, ele mostra dados acerca da complexidade econômica, que é o indicador que esses economistas criaram, que eu vou mostrar em breve o que ele é.
Mostra também as exportações, importações, PIB per capita. Aqui, por exemplo, como ele mostra a pauta exportadora. Dá para ter uma visualização muito clara do que o país exporta, o que ele importa. Dá para ver a balança comercial, os principais pessoas que compram do Brasil, no caso, quem importa do Brasil. Aqui a gente vê que a China é o principal importador do Brasil. Dá para ver também de quem o Brasil mais importa, que aqui dá para ver claramente que é os Estados Unidos, depois a China. Aqui tem uma série de dados acerca de complexidade econômica, a partir do framework de espaço-produto. E ele também tem a seção que você analisa os produtos. Eu vou mostrar mais à frente na aula que esses pesquisadores eles criaram um índice que ele atribui um índice de Gini a certos produtos. E também pode atribuir complexidade. E aqui nessa seção mostra isso. Mostra os fluxos desse produto, mostra a complexidade do produto, mostra quem são os principais exportadores aqui, por exemplo, no caso de ovelha e carneiro. Austrália é o principal exportador, depois Nova Zelândia. Os principais importadores, Estados Unidos, França, China. E tem toda uma outra série de dados, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Como eu já disse, esse Atlas da Complexidade ele abriu as portas para inúmeras pesquisas e análises de correlação entre complexidade econômica, desenvolvimento econômico, distribuição de renda, estrutura produtiva. Nessa aula eu vou focar mais na relação entre complexidade econômica e distribuição de renda. Como é que se vê essa conexão? O que esses autores estão pensando? Tem um trabalho do Hartmann em 2015, que é o trabalho em que ele introduz o PGI, que é um índice que relaciona o produto a índice de Gini. E nesse trabalho ele mostra as intuições de por que a estrutura produtiva estaria ligada à distribuição de renda. Um dos motivos seria que o mix de produtos de um país, que ele produz, no caso, tem uma relação com as escolhas ocupacionais, as oportunidades de aprendizagem, o capital humano acumulado e o poder de barganha dos trabalhadores e sindicatos. Obviamente, o capital humano acumulado, as oportunidades de aprendizagem, as escolhas ocupacionais, tem ligação direta com a remuneração dos agentes. Então, é de certa forma intuitivo pensar que um país que produz bens de muito maior complexidade, ou seja, tem muito mais capital humano e conhecimento acumulado, vão ter menores desigualdades de renda, pois vai ter mais pessoas recebendo salários maiores. Em contrapartida, um país que produz principalmente commodities vai tender a ter uma desigualdade de renda maior, porque quem vai ganhar realmente com o commodity é o empresário, no caso, o dono da terra que está produzindo, exportando, e não os trabalhadores, que tendem a ser trabalhadores de baixa qualificação e receber uma remuneração baixa. E também trabalhadores com maior habilidade, maior especialização, eles tendem a ter maior poder de barganha nas relações contratuais. E isso vai possibilitar maior compressão dos salários. Ou seja, existe uma literatura, de certa forma, conclusiva, que diz que poder de barganha de trabalhadores e sindicato está altamente ligado com compressão do salário, que ajudaria a diminuir a desigualdade de renda dentro do país. Outro ponto levantado é que economias com uma menor variedade produtiva estariam mais sujeitas a terem o poder político capturado pelo poder econômico. Isso é, de certa forma, também fácil pensar num país onde tem um setor muito dominante, como é aqui no Brasil, por exemplo, o setor agroexportador. Esse setor vai tender a se apropriar no poder político e fazer grande importância. Que, no caso aqui no Brasil a gente tem a nossa bancada do boi, que ela tem uma influência enorme no Congresso Nacional e, de certa forma, na formulação das políticas públicas e econômicas. Aqui mostra o índice de complexidade, que ele fica normalmente ao redor de 3 e 2. Ele varia até menos. Aqui, no caso, o menor é a Líbia, que é menos 3, e o maior do mundo seria o Japão. Aqui a gente já pode ver claramente que esse índice está correlacionado com o desenvolvimento econômico.
Você vê aqui, esse aqui é o bottom 5, né? Os 5 países com menor complexidade econômica. Todos eles notórios por altos índices de desigualdade econômica e altos índices de corrupção também. Enquanto aqui no topo do ranking, vemos países que seriam do mundo desenvolvido, né? Japão, Suíça, Alemanha, Suécia, Coreia do Sul, todos com uma desigualdade de renda menor e tendem a ter instituições mais fortes e, enfim, menos corrupção. Nesse caso aqui, eu estou mostrando a pauta exportadora do Chile e da Malásia. Nesse artigo que eu falei, do Hartmann, em 2015, ele está relacionando pauta exportadora com desigualdade de renda. Aí ele usa esse caso do Chile e da Malásia para tentar mostrar essa correlação, de certa forma ilustrar. Porque o que acontece? O Chile e a Malásia, eles têm um nível de renda per capita muito parecido, nível de escolarização muito parecido, entretanto o índice de Gini deles é diferente. A Malásia ela tem um índice de Gini de mais ou menos 0,39, enquanto o Chile tem 0,49. Esse índice ele foi demonstrado no módulo 1, já numa aula. Se não estiver familiarizado com o conceito, eu recomendo que volte lá para assistir. Mas ele varia de 0 a 1 e basicamente quanto maior ele for, mais perto de 1, mais desigual é o país. E quanto menor, mais igualitário em termos de renda. Então esse índice está mostrando que a Malásia é um país mais igualitário que o Chile. E na visão do autor isso seria, de certa forma, explicado pela estrutura produtiva desses países. Como a gente pode ver aqui na pauta exportadora, a Malásia exporta principalmente microcircuitos eletrônicos, enquanto o Chile, o maior produto na sua pauta exportadora é o cobre, que seria um commodity. Então, enquanto a Malásia está exportando está exportando um produto de alta complexidade, o Chile está exportando um commodity de baixíssima complexidade. Na visão do autor, isso mostraria uma correlação entre complexidade econômica e desigualdade de renda. Aqui é mais dados indicando essa correlação. Nos dois gráficos de cima, temos o índice de complexidade econômica e sua evolução ao longo do tempo, para países asiáticos à esquerda e na direita países latino-americanos. E embaixo é o índice de Gini e sua evolução ao longo do tempo. A gente percebe aqui que nos países asiáticos, notoriamente a partir de 1970, o índice de complexidade econômica tendeu a subir constantemente. E, concomitantemente a isso, o índice de Gini tendeu a cair. Ou seja, nesse período eles foram aumentando sua complexidade econômica, produzindo bens e serviços mais sofisticados, e a desigualdade de renda foi diminuindo. Já na América Latina, que são aqui os gráficos mais em vermelho, tons de vermelho aqui na direita, o índice de complexidade econômica ele se manteve, se pegar uma média dos países aqui mostrados, ele se manteve mais ou menos constante. Ele aumentou em alguns países e diminuiu em outros. Entretanto, o índice de Gini ele tendeu a aumentar, ou seja, a renda se concentrou nesses países ao longo desse tempo. E isso é uma forte correlação entre complexidade econômica e desigualdade de renda. Bom, como eu já disse, nesse trabalho de 2015, o Dominique Hartmann introduziu o PGI. Ela é uma medida que possibilita atribuir índice de Gini a certos produtos. Como eu já disse na introdução da aula, eu não vou me ater aqui a fazer a demonstração algébrica desses índices, que eu acho que não vai ser pertinente, até porque é uma álgebra de certa forma complexa, e eu vou botar apostilas demonstrando para quem quiser entender. Mas ele é basicamente uma média ponderada do índice de Gini dos países que são os maiores exportadores de tal produto. A partir desta medida, confere-se empiricamente que commodities têm um alto PGI, ou seja, eles têm uma alta desigualdade de renda associada, enquanto produtos de elevada complexidade têm um PGI baixo. Eles têm uma baixa desigualdade de renda associada. Aqui nessa imagem tem um exemplo de cálculo de PGI. Por exemplo, aqui na imagem A, que é a esquerda, ele vai fazer o PGI para
produtos de cobre, o PGI do cobre e de máquinas produtoras de papel. Ele pega aqui o índice de Gini dos principais exportadores de cobre, que são aqui Peru, Tanzânia, Mongólia e Chile. Ele faz uma média ponderada pela participação desses países na exportação mundial desse produto, e a partir dessa média ele chega no PGI. Para o cobre aqui, que é um commodity, ele ficou em 0,497. Já para máquinas produtoras de papel, que são um bem de muito maior complexidade, aqui no caso os maiores exportadores Itália, Áustria, Finlândia, Suíça e Suécia, ele ficou com um PGI de 0,334. Ou seja, tem uma desigualdade de renda muito menor associada a esse produto do que ao cobre. Aí aqui na direita mostra o cálculo do PGI para uma série de bens. Por exemplo, aqui cabelo animal, grãos de cacau, eles têm um PGI de certa forma alto, 0,5. Tem aqui no meio bens com um pouco maior de complexidade, mas que ainda não são complexos, como PVC, chapas de aço, frutas. Eles têm um PGI ali por volta de 0,4. Agora aqui na terceira linha, temos os bens de maior complexidade. Aqui no caso, maquinaria têxtil, máquina produtora de papéis, todos com um PGI ali perto de 0,3. Agora, finalmente, o índice de Gini. Foi outro trabalho do Dominique Hartmann, dessa vez publicado em 2016. Ele introduz esse índice de Gini. O que é esse índice? Ele é basicamente uma média ponderada dos diferentes PGIs do produto que o país exporta. Ou seja, ele é uma média ponderada dos índices de Gini associados aos produtos da pauta exportadora de um país. Ele nos permite observar relevantes correlações entre pauta exportadora, distribuição de renda e desenvolvimento econômico. Aqui tem a ilustração dessa correlação, no caso de desenvolvimento econômico, distribuição de renda. É um tema muito debatido na literatura, esse descolamento apresentado aqui no gráfico de cima, entre os países latino-americanos e, em geral, asiáticos, nesse caso aqui a China, que eles pareciam ter uma trajetória de desenvolvimento semelhante, mas ali, a partir da década de 80, houve um grande descolamento. Tanto em termos de desenvolvimento econômico, desigualdade de renda, e o Gini ele ajudaria a explicar isso. Ele varia também igual o índice de Gini, de 0 a 1. Quanto mais baixo, mais igualitário, quanto mais alto, mais desigual. E mostra que a partir de mais ou menos 1985, a China começou a reduzir muito esse índice de Gini. Ou seja, ela passou a produzir bens cada vez mais complexos e com menor desigualdade de renda associada. Enquanto os países latino-americanos, que estão aqui retratados como LAC, eles mantiveram constantes. Isso ajuda a explicar a nossa armadilha da renda média, né? Porque todos esses países estariam congelados nessa situação de renda média. Aqui embaixo mostra para mais países asiáticos como em todos eles conseguiram abaixar esse índice Gini, países que notoriamente tiveram uma trajetória de desenvolvimento mais robusta do que os países latino-americanos, a partir da década de 80. Aí na direita mostra como os países latino-americanos, apenas alguns conseguiram reduzir, enquanto outros se mantiveram constantes e outros até aumentaram esse índice de Gini. O que é possível concluir a partir dessa aula? A importância das estruturas produtivas, enfatizada em larga escala pelos pensadores da CEPAL na metade do século XX, tenderá a ser mais abordada em trabalhos acadêmicos, porque toda essa nova abordagem da complexidade econômica vai permitir a produção de uma série de artigos e trabalhos enfatizando esse papel da estrutura produtiva, uma vez que facilitou muito a obtenção de dados e visualização de correlações, entre outras coisas. Essa aula aqui ela mostra que existe forte correlação entre complexidade econômica e distribuição de renda. E também mostra forte correlação entre Gini e desenvolvimento econômico, como foi mostrado no último slide. Muito obrigado por assistirem. Espero que tenha ajudado vocês a compreender o tema. Essa aula eu vou elaborar uma apostila que ajude a fazer a demonstração matemática desses índices e um pouco mais das intuições. E é isso. Muito obrigado.